Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz, que o amor generoso de Jesus habite o nosso coração. Hoje nós somos chamados a acolher cada vez mais a Palavra de Deus. Neste dia 29 de fevereiro de 2024. É o último dia do mês de fevereiro. Que nós possamos encerrar este dia no propósito de viver todos os dias da nossa vida sob o olhar bondoso daquele que é o Senhor das nossas vidas. Vamos acolher o Santo Evangelho, abrindo cada vez mais coração e mente para a Palavra Santa de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 16, de 19 a 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas grandiosas, esplêndidas, todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinha os cães lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E uma das tentações que marca muito a nossa existência é a tentação do ter, do possuir. Muitas vezes o coração humano é marcado justamente por esse desejo intenso de ter cada vez mais. É uma insatisfação que muitas vezes marca o nosso coração. Já temos e precisamos sempre mais de possuir, de acumular coisas, né? E às vezes pensando que estamos preenchendo a vida, enchendo gavetas, enchendo os nossos lugares, enchendo casas com coisas, né? Abarrotando os celeiros com riquezas, nos perdemos, porque muitas vezes estas coisas que preenchem os espaços, que abarrotam os ambientes, elas, na verdade, não preenchem o coração. Porque o coração, queridos irmãos e irmãs, ele é preenchido pelo sentido da vida e não por coisas. Ele é preenchido pelo amor verdadeiro, pela doação, pela solidariedade e não por objetos. Os objetos, as coisas, né, as riquezas, elas são importantes quando elas estão a serviço do bem, a serviço do nosso bem. Mas quando elas passam a ser apenas coisas que muitas vezes servem para a gente mostrar a opulência, a grandiosidade da gente mesmo, muitas vezes para se mostrar diante das outras pessoas, perde o sentido. As coisas perdem o sentido, aquilo que a gente pode ir acumulando durante a vida. Então somos chamados a fazer a experiência de nos deixar guiar por este Deus amoroso, que nos convida a pensar também como é que nós estamos lidando, né, com as riquezas, com os bens materiais. E aqui, quando a gente fala de riqueza, é importante lembrar que
é preciso criar uma relação de desapego. E aí não importa muito, se a gente tem pouco. Às vezes, o pouco que se tem é fonte de um apego tal que tira a centralidade do ser, do nosso e do ser de Deus em nossas vidas, que rouba o sentido profundo daquilo que nós deveríamos de verdade fazer. Então, é preciso pensar na relação que nós estamos tendo com as coisas, com os bens materiais. O apego é um mal, né? E aí a gente pode ter o apego a uma moeda ou ter apego a uma quantidade enorme de dinheiro, né? Então nós precisamos cuidar do apego, que muitas vezes toma conta do nosso coração. E aí nós ouvimos esta história, né? Este homem que tem uma opulência, né? É rico, faz festas grandiosas, né? Todos os dias. E do lado dele tem alguém pobre que vive da caridade, né? De alguém que vive esperando muitas vezes as migalhas que caem das mesas das pessoas ricas, pessoa que vive à margem. E aí Jesus ele conta esta parábola questionando profundamente a relação com os bens que nós temos e também a relação que temos com os seres humanos. Às vezes os bens são postos acima dos seres humanos. Às vezes o apego aos bens, eles como que fecha os nossos olhos, como que cega o nosso coração para as realidades que nos circundam. E às vezes a pobreza, a miséria grita do nosso lado, mas nós somos incapazes, insensíveis de ouvir este grito, de ver esta realidade. Ou se a vemos, muitas vezes, podemos achar que é culpa de outra pessoa, que são outros que devem resolver a situação. Ou então, às vezes, vamos até colocar a culpa na própria pessoa que está sofrendo, dizendo, é alguém que não quer nada da vida. Mas nós não somos chamados a fazer julgamentos, né? Se é alguém que não quer nada da vida. A nossa atitude, ela precisa de nos dispor a fazer alguma coisa para que o bem possa acontecer, para que a misericórdia possa acontecer na vida das pessoas. Jesus, quando encontrava com as pessoas, ele não perguntava primeiro se ele queria alguma coisa, se ele era culpado, né, do mal que ele estava experimentando. Ele perguntava: o que você está querendo agora? Então, é preciso que nós nos empenhemos para poder fazer a experiência de ir ao encontro e usar dos bens que temos, das forças que temos, das capacidades que temos, para viver verdadeiramente esse cristianismo que vá ao encontro das pessoas, que cuida da vida das pessoas, que promova a vida e dignidade das pessoas. Como ainda precisamos caminhar neste trilho, né? Neste percurso, como ainda precisamos. E aí nós somos impulsionados a isso. Aí fala Jesus de uma dimensão escatológica, né, do futuro das nossas vidas. E diz que os dois morreram, né? E o rico foi para o lugar da perdição e o pobre foi para o lugar da salvação. E aí o rico, vendo o pobre naquela situação de glória, né, de estar agora na glória, ele pede que se faça alguma coisa. E aí a distância, o abismo existente entre esses dois lugares é tão grande que não dá para passar de um lugar para o outro. Depois ele ainda pede: mande lá falar com meus parentes, o que espera eles se eles não se converterem. Não, tem lá Moisés, tem Abraão, tem os profetas, né? Tem Moisés e os profetas que podem falar com ele. Não, mas se um morto voltar, certamente eles vão se converter. E aí Jesus ele faz uma profecia acerca mesmo dele, né? Ele diz: olha, se eles não acreditam na pregação de Moisés e dos profetas, ainda que alguém ressuscite, eles não acreditarão. E Jesus fala do que vai acontecer com ele. Ele vai ressuscitar, mas mesmo assim, muitos o rejeitarão. Porque aqui não é tanto quem fala, né?
mas é a abertura de quem escuta, que deve estar disposta a acolher de verdade a proposta. A proposta está posta. Agora, é preciso que haja um acolhimento da proposta. E isso ninguém pode fazer pelo outro. Cada um de nós fazemos a abertura ou o fechamento a esta proposta de acordo com a nossa vontade, de acordo com a abertura mesmo do coração que damos à graça. Então, querido irmão, querida irmã, hoje é um dia de pensarmos sobre duas coisas importantes. A relação que nós estamos tendo com os bens que temos, né, com as riquezas, e pensar também como que nós estamos acolhendo a proposta de Deus em nossas vidas. É para transformar o nosso coração ou nós muitas vezes queremos transformar a palavra de Deus ao nosso bel prazer? Então fiquemos com este questionamento, pensemos, né, nisso neste dia, abrindo cada vez mais o nosso coração para a proposta amorosa de Deus em nossas vidas. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.